Olá, estudante do 9º ano, como é que você está? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa, agora a aula de número 57. Vamos lá, 9º ano. Mais uma aula, começando agora. Material necessário para a aula de hoje, como vocês já sabem, sempre muito útil, né? O caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador. E também um dicionário. Coloque também ali a data do dia de hoje, o número da aula e a disciplina. Vou deixar aquele tempinho para você fazer isso e na sequência começaremos a aula, certo? É isso. Tudo pronto? Então vamos verificar ali o que foi visto na aula anterior. Acompanhe comigo. Lembra que nós terminamos ali a leitura do segundo trecho do conto Robbie, do livro Eu, Robô? Está ali a ilustração com o Robbie e a Glória se divertindo. Eu trabalhei com vocês algumas questões aí relativas à ampliação vocabular ali. Vocês tiveram de identificar o sentido da palavra amuada, que quer dizer mal-humorada, que está ali no texto do conto que nós lemos. Trabalhei com vocês também alguns termos de coesão ali, relativos à coesão, que são a repetição e a omissão no texto, a função que esses recursos têm dentro do texto ali. Trabalhei com vocês também a acentuação gráfica, trabalhei com vocábulos proparoxítonos e vocábulos paroxítonos, lembra? Foi isso que nós vimos aí resumidamente na aula anterior. Vamos checar então o que vai acontecer na aula de hoje, você está querendo saber, né? Vamos lá então. Na aula de hoje eu vou começar com aquela pergunta ali. Como você imagina que estará o mercado de trabalho quando você estiver procurando emprego? Pô, professor, já sou tão novo, tão nova, como é que vai? Já vai chegando, o momento está próximo, né? Daqui a pouco você vai estar aí procurando, né, se encaixar, procurando uma vaga no mercado de trabalho. Como que você acha que vai estar, né, esse mercado de trabalho? Tendo em vista que nós estamos estudando essa questão da mecanização, da modernização, do uso da robótica no mercado de trabalho, os textos que nós temos lido até aqui. Pensa sobre isso, você já pensou, já imaginou como é que vai estar? Como é que você vai estar preparado para enfrentar essa nova realidade que se aproxima? É importante se preparar. Mais uma questão ali. Quais profissões você acredita que estarão em alta e quais tenderão a desaparecer? Nós vamos falar sobre isso também na aula de hoje, né? Infelizmente, algumas profissões entrarão aí em declínio, deixarão de existir ou serão pouco requisitadas, ao passo que outras profissões surgirão, né, para suprir aí a demanda nova do mercado de trabalho. O que você faria caso estivesse rodeado por máquinas ou aparatos tecnológicos que substituem novos postos de trabalho? Qual que seria a tua reação, né, nessa circunstância aí, em meio a essa mecanização, a essa robotização, por assim dizer, do mercado de trabalho, né? É um pouco assustador pensar nisso, né? Mas é preciso se preparar, é preciso já começar a pensar nesse porvir aí. Então agora eu vou trazer para vocês aqui, e você vai ler comigo, uma notícia, né, que trabalha com esse tema também. Acompanhe comigo. Aqui está em destaque a manchete. Prepare-se. Robôs vão roubar o seu emprego. É possível competir com as novas tecnologias?
Então a gente tem ali uma afirmação na manchete e embaixo uma pergunta. Ali o subtítulo. A automação e a tecnologia vão modificar o mercado de trabalho. A transição para a quarta revolução industrial fechará e abrirá postos. Quais habilidades serão exigidas? Então vamos ao texto ali, a notícia. A inovação e a tecnologia sempre criam, como também destroem empregos. Se a Revolução Industrial do século XVIII alterou por completo a maneira de o homem trabalhar, a quarta onda promete ser ainda mais drástica e traumática para muitos. Ano passado, durante o Fórum Econômico Mundial, foi divulgada a pesquisa O Futuro do Trabalho, com dados que mostraram a extinção, já em andamento, de 7,1 milhões de empregos entre 2015 e 2020. Sendo que, ainda que surjam novos postos, o déficit será de 5,1 milhões. O levantamento foi feito em 15 países que concentram 65% da força mundial de trabalho. O Brasil, inclusive. Computação em nuvem, internet das coisas, big data, robótica, inteligência artificial, automação em larga escala. Diante desse cenário, que novas habilidades o profissional terá que desenvolver para não perder o trem da história? A possibilidade de perda de postos de trabalho em função dos avanços tecnológicos é mais evidente em países como os Estados Unidos da América, onde 38% dos empregos atuais estarão em risco. Alemanha, 35%, Reino Unido, 30% e Japão, 21%. Então aqui você tem uma imagem mostrando ali a evolução da robótica, né, os robôs ali, desde os robôs mais antigos até aí os de última geração. E perceba que essa figura aqui faz aí um intertexto, né, há uma intertextualidade com aquela figura já conhecida lá da evolução do homem, da evolução humana, que mais à frente nós veremos aí para você saber do que eu estou falando. Interessante essa figura. As mudanças são mesmo perturbadoras e influenciarão os modelos de negócios e a construção de carreiras. João Bonomo, professor de empreendedorismo do IBMEC, Minas Gerais, recomenda analisar duas linhas. A primeira é pensar na capacitação, adequação e formação, e a segunda é investir em tudo isso. O que se vê com a chegada da tecnologia no ambiente de trabalho é a obrigação de o trabalhador se manter atrativo. Ter a capacitação mínima para o seu manejo. No entanto, ela se altera com tamanha intensidade, em curto período e de forma constante, que afasta as pessoas que não conseguem se atualizar, seja por dinheiro, tempo ou por achar que não precisam. Mas João alerta que as pessoas têm de entender que, diante da mudança tecnológica intensa, capacitar é processo, não é um produto. Ali mais uma figura para você observar, sentido na vida. Então ali embaixo a legenda. Aqueles que ao perceber as transformações, investem na carreira para dominá-la e manter seu emprego. Ali mais um intertexto, né, mais uma intertextualidade sendo feita ali com a obra do William Shakespeare, né, Hamlet, quando ele pega aquela caveira, né, o Hamlet pega e pronuncia aquela conhecida frase, né, ser ou não ser, eis a questão, be or not to be, that's the question. Então ali você tem um robô pegando uma caveira humana e segurando e fazendo esse intertexto, muito interessante. Então vamos continuar aqui. Agora, João Bonomo enxerga dois caminhos apresentados para a quarta revolução industrial. O primeiro é procurar saída sendo um empreendedor, ou seja, fazer o que gosta, quer e o que faz sentido na vida, transformando-o em negócio. A segunda alternativa é decidir pela pivotagem de carreira, quer dizer, mudar, dar uma virada e investir em outra área profissional. Não é jogar fora a experiência adquirida ao longo dos anos, achando que não serviu de nada. O que vai mudar é o esquema mental, o conhecimento tácito, o networking e, eventualmente, fazer uma qualificação. E aviso que essa tem sido uma opção cada vez maior.
virada na carreira. E seja qual for a decisão, o professor alerta que a tecnologia vai estar presente. Por isso, todos necessitam se atualizar e se capacitar para manejar as tecnologias correlatas. Ele ressalta ainda que, para a pivotagem, é preciso planejamento, senão será um risco. E para empreender, lembra, tem de saber ser um gestor. Então é interessante aquele termo ali, pivotagem, né, que é um termo que vem do inglês, né, que significa justamente essa mudança de carreira, essa mudança mais radical. Aprender uma outra profissão, tentar fazer uma outra coisa. Então aí esse texto bastante interessante, né, bastante esclarecedor em relação a esse assunto que nós estamos tratando aí, né, que são essas mudanças aí no mercado de trabalho provocadas aí pelo advento, né, das inteligências artificiais, né, da inteligência ligada aí à robótica. Ok? Então, agora é com você. Vamos para as questões da aula de hoje. Vamos lá para a primeira questão. Lembra que eu falei sobre a figura ali, sobre a intertextualidade, que aquela figura ali dos robôs faz, uma figura que já existe, né, já conhecida provavelmente por você. Então lá, primeira questão. Observe atentamente as imagens e responda as questões abaixo. Então ali, o que as imagens representam? Né, ambas, né, as duas imagens ali. E B, qual é a relação existente entre as ilustrações? Então você vai me dizer ali o que elas representam e como que elas se relacionam. Se você lembrar do que eu falei anteriormente, né, você vai responder sem grandes dificuldades ali a questão B. Certo? Agora é com você. Eu já volto. Vamos verificar então a tua resposta ali, para verificar se você acertou. Então, o que as imagens representam? Então, a imagem da esquerda representa a evolução humana.
enquanto a da direita ilustra a evolução dos robôs, de forma bem objetiva. Então, na esquerda ali temos a evolução homem, de acordo com a teoria da evolução, ali, que vem do macaco, né? Então, ali sendo mostrada, e na imagem da direita ali, a evolução da robótica. Bem interessante essa relação, né? Interessante ao mesmo tempo, tanto quanto assustadora. Então, vamos agora a B, verificar qual é a relação que existe entre as ilustrações. Então lá, acompanhem comigo. A figura da direita estabelece uma relação intertextual com a da esquerda, pois a ilustração que mostra a evolução da robótica dialoga com a imagem da evolução humana, que serviu como base para a criação da segunda imagem. Então, aquilo que eu falei para vocês lá atrás sobre a intertextualidade. Então, a figura da direita fez uma intertextualidade com a figura da esquerda ali, que é anterior, por óbvio, né, da figura relativa aos robôs ali. Então, há uma relação intertextual. Então, o texto que mostra ali a evolução dos robôs fez a retomada, né, da ideia que está presente no texto que mostra a evolução humana ali. Uma retomada, só que com um outro enfoque, né? Com enfoque na evolução dos robôs e não na evolução do homem. Certo? Então essa é a relação que existe entre as duas ilustrações. Vamos adiante então para a próxima questão agora, a questão de número 2. O verbo em destaque está no plural por quê? Então ali, ó, o verbo em destaque no fragmento. A automação e a tecnologia vão modificar o mercado de trabalho. A transição para a quarta revolução industrial fechará e abrirá postos. Quais habilidades serão exigidas? Então nós temos ali o verbo vão, que está destacado. Deixei ali em negrito para você perceber. Então eu quero que você escolha a alternativa para mim correta. A. O seu complemento está no plural. B. O seu sujeito é simples. C. O seu sujeito é composto. Ou D. Ele não concorda com o seu sujeito. Certo? Você vai lembrar lá do que é sujeito, o que é predicado. Se precisar pesquisar, pesquise. E vai escolher a alternativa correta. Na sequência eu volto com a correção e a explicação da questão. Agora é com você. Então, bora verificar qual que é a resposta correta ali, ó. O seu sujeito é composto. Por que é sujeito composto? Porque ele tem dois núcleos. Quando o sujeito tem dois ou mais núcleos, diz-se que ele é composto. Lembra lá, sujeito, predicado. Sujeito é a parte da oração sobre a qual o predicado declara alguma coisa. Lembra? O predicado é aquela parte que tem o verbo que declara alguma coisa sobre o sujeito. Então vamos verificar ali, ó. Um núcleo é automação, né? Ali a gente tem automação e o outro é tecnologia. Então os dois ali formam um sujeito composto, portanto o verbo tem que ficar no plural. Perceba, né?
quando a gente, para identificar o que é sujeito e o que é predicado, geralmente tem aquela estratégia, né? Vão modificar o mercado de trabalho. O que vão modificar o mercado de trabalho? Para você saber qual que é o sujeito, você faz essa pergunta, né? O que vão modificar o mercado de trabalho? A resposta é o sujeito, veja, a automação e a tecnologia. Então, essa parte aí é o sujeito. Ok? O restante ali, portanto, é o predicado. Vão modificar o mercado de trabalho. É o predicado da oração. Lembrando que sujeito e predicado são chamados de termos essenciais da oração, ou seja, eles são fundamentais. São, portanto, como o próprio nome já diz, essenciais. Lembrou? Aprendeu? Muito bom. Então vamos adiante. A questão agora de número 3. Aqui eu vou ler na tela com vocês, que a letra ficou menor. Vamos lá, acompanha comigo. É correto dizer que a ideia principal veiculada no parágrafo transcrito ao lado é a de quê? Então vamos primeiro ali ao parágrafo, né? Ao excerto aqui. Agora, João Bonomo enxerga 2 caminhos apresentados para a quarta revolução industrial. O primeiro é procurar saídas sendo um empreendedor, ou seja, fazer o que gosta, quer e o que faz sentido na vida, transformando-o em negócio. A segunda alternativa é decidir pela pivotagem de carreira, quer dizer, mudar, dar uma virada, investir em outra área profissional. Não é jogar fora a experiência adquirida ao longo dos anos, achando que não serviu de nada. O que vai mudar é o esquema mental, o conhecimento tácito, o networking e, eventualmente, fazer uma qualificação. E aviso que essa tem sido uma opção cada vez maior, virada na carreira. Então agora eu quero que você identifique para mim qual que é a ideia principal que consta desse parágrafo aqui. Alternativa A. Faz-se necessário investir na mesma carreira sempre, a fim de se firmar no mercado de trabalho. B. Há 2 caminhos possíveis: empreender ou mudar de carreira. C. Não se faz necessário realizar mudanças drásticas, uma vez que basta fazer uma qualificação. Ou D. Investir em outra carreira profissional não se faz necessário. Então, eu quero que você identifique para mim, então, a alternativa que contém aí a ideia principal veiculada no parágrafo. Geralmente os parágrafos têm uma ideia principal, né? Os parágrafos de notícias, de artigos de opinião, principalmente, então, eu quero que você identifique para mim ali qual que é a ideia principal. Agora é com você. Já volto. Então vamos verificar então qual que é a ideia principal. Há 2 caminhos possíveis: empreender ou mudar de carreira. Segundo o que é dito ali, esses aí
são os dois caminhos possíveis, empreender ou mudar de carreira, e essa é a ideia principal que está ali desenvolvida naquele parágrafo, certo? Muito bom, então, vamos adiante para a próxima questão, a questão de número 4. Assinale a alternativa que não contém um sinônimo para o vocábulo em destaque. Então, eu quero que você marque aquela que não contém, né, um sinônimo para o vocábulo em destaque. Qual que é o vocábulo em destaque? Tácito. Está ali, aumentei a fonte, aumentei e também deixei em negrito para você perceber ali. Agora, se necessário, você vai precisar usar o dicionário. Aí é uma questão de ampliação vocabular. Então lá, alternativa A. Tácito não é sinônimo de implícito, não é sinônimo de subentendido, não é sinônimo de explícito ou não é sinônimo de oculto. Tá? Quero que você identifique para mim ali, certo? Eu já retorno com a resposta. Agora é com você. Vamos verificar a resposta correta, né? Não é sinônimo de explícito. Tácito é o contrário disso. Tácito é algo que está implícito, algo que está subentendido nas entrelinhas, algo que está oculto, que não está evidenciado, que não está claro ali, certo? Por isso que não pode ser explícito, porque explícito é algo que está claro, que está evidente. Percebeu? Então, é isso. Vamos adiante. Agora a questão de número 5. Acompanhe comigo aqui a leitura dessa questão. A leitura do excerto ao lado permite concluir. Então vamos ao excerto. O futuro do trabalho, com dados que mostraram a extinção, já em andamento, de 7,1 milhões de empregos entre 2015 e 2020. Sendo que, ainda que surjam novos postos, o déficit será de 5,1 milhões. O levantamento foi feito em 15 países que concentram 65% da força mundial de trabalho, o Brasil inclusive. Então lá, novamente a leitura do enunciado. A leitura do excerto ao lado permite concluir que desaparecerão mais de 7 milhões de empregos em 5 anos, que a perda de empregos só ocorrerá entre 2015 e 2020, que o surgimento de novas vagas no mercado de trabalho tornará o cenário bastante positivo, que o Brasil está entre os países participantes do levantamento que foi feito, que, em termos globais, poucos países participaram do levantamento. Todavia, eles representam mais da metade da força mundial de trabalho. Então, quero que você marque para mim ali verdadeiro ou falso aí nessas alternativas que estão ali colocadas, certo?
Agora é com você, eu já volto com a correção. Vamos checar então ali se a primeira frase é verdadeira ou falsa. Que desaparecerão mais de 7 milhões de empregos em 5 anos. O texto diz isso? Sim, a gente tem ali 7,1 milhões, né? Portanto mais. A outra ali, que a perda de emprego só ocorrerá entre 2015 e 2020. Né? Não, o texto não fala sobre isso, portanto é falsa. Que o surgimento de novas vagas no mercado de trabalho tornará o cenário bastante positivo. O texto deixa isso claro ali? Também não, né? Também é falsa essa afirmação. Que o Brasil está entre os países participantes do levantamento que foi feito. Sim, está claro ali. E a última, que em termos globais, poucos países participaram do levantamento, todavia, eles representam mais da metade da força mundial de trabalho. Lembrando que aquela conjunção todavia ali equivale a porém, equivale a mas, né? Ela expressa a ideia de oposição. Vamos ver se procede essa. Sim, é verdadeira essa afirmação. Ali a gente tem 65%, né, da força mundial de trabalho aí, representada por esses países, esses 15 países que participaram do levantamento. Ok? Conseguiu acertar? Algumas, todas? É isso aí, está no caminho certo. Vamos à próxima questão, a questão de número 6. Uma possível explicação para o fenômeno retratado no fragmento ao lado é... Então, qual que é o fragmento? Acompanha comigo a leitura ali, ó. A possibilidade de perda de postos de trabalho em função dos avanços tecnológicos é mais evidente em países como o ZEUA, onde 38% dos empregos atuais estarão em risco, Alemanha, 35%, Reino Unido, 30% e Japão, 21%. Então, o que pode explicar o que está retratado nesse fragmento? Então, acompanhe comigo a alternativa A, o elevado desenvolvimento tecnológico que esses países têm alcançado. B, a pouca dependência de mão de obra especializada. C, o aumento do desemprego ocasionado pela baixa escolaridade. Ou D, o fato de serem países em desenvolvimento. Eu quero que você tente identificar qual é a resposta correta, que você faça a inferência, a interpretação desse fragmento e escolha ali a alternativa que justifica o que está colocado ali. Ok? Agora é com você. Já volto.
Vamos à resposta correta. O elevado desenvolvimento tecnológico que esses países têm alcançado. Note que são só potências, né, econômicas e tecnológicas que estão ali listadas, que estão colocadas ali no fragmento. Percebeu? Então não pode ser B, a pouca dependência de mão de obra especializada. Muito pelo contrário, há muita dependência de mão de obra especializada nesses países, justamente por conta da exigência que eles têm. Então vamos eliminando ali os distratores. Né? C, o aumento do desemprego ocasionado pela baixa escolaridade. Não, primeiro que não há baixa escolaridade nesses países, né? Há uma alta escolaridade. E D, o fato de serem países em desenvolvimento. Também não é isso aí que explica o fenômeno que está ao lado, porque eles não são países em desenvolvimento, eles são países desenvolvidos, certo? Nosso país é um país em desenvolvimento. Bom, vamos então agora para mais aqui alguns textos. O texto de número 2, acompanhe comigo aqui, é um infográfico. Então tá ali, ó, 10 profissões que irão desaparecer no futuro. Estão ali todas as 10 profissões. Ó. Motoristas, a constante automação dos automóveis fará com que esses profissionais desapareçam. Agricultor, a automação dos processos de plantação farão desaparecer esses profissionais. A gente tem gráficas ali, o jornalismo e as publicações online irão acabar com as impressões. Operador de caixa, é cada dia mais comum serviços em que o cliente realiza o pagamento sem precisar ir ao caixa. Agente de viagem, os serviços e aplicativos de hospedagem farão com que esses profissionais desapareçam. Trabalhadores de fábrica, a automação das fábricas fará com que essa profissão desapareça. Gerente de banco, a presença cada vez maior de caixas eletrônicos e aplicativos aposentarão esses profissionais. Soldados, as guerras serão travadas por robôs e a tendência é que esses profissionais apenas exerçam o controle à distância. Call center, com as ferramentas de marketing automatizadas, a tendência é que esses profissionais sejam dispensados. E trabalhadores da construção civil, esses trabalhadores seguirão o mesmo caminho do das fábricas. Então aí é um infográfico para você analisar com as profissões que irão desaparecer no futuro, segundo essa fonte aqui, né, o vocêprofissional.com.br. Então vamos agora ao texto número 3 e ao segundo infográfico. Agora as profissões do futuro, né? Falei das que irão desaparecer, agora quero falar para você das do futuro ali. Profissional de logística, coach, profissional de marketing digital, profissionais de segurança da informação, desenvolvedores de software, profissionais em energias renováveis e digital influencers. Então ali as profissões do futuro. Claro que não são só essas, são algumas aí das profissões, né, tidas como profissões do futuro, aí listadas também pela mesma fonte, né, vocêprofissional.com.br, o texto 3. Percebeu? O infográfico ali é bem tranquilo, bem fácil de se ler, com os ícones ali representando cada uma dessas profissões. Bom, vamos então agora à última questão da aula de hoje, a questão de número 7. Ali, ó. Qual público se interessaria pela leitura dos textos 2 e 3? Então você vai pensar essa questão e respondê-la para mim. Daqui a pouco eu volto com a correção, ok? Agora é com você.
Você sabe que todo texto é publicado para determinado público ou para determinados públicos, né? Então todo texto tem um público-alvo. Então quero que você me diga, né, qual que é o público-alvo. Quero verificar qual foi a tua resposta. Será que você acertou? Que você, né, chegou aí a resposta correta? Acredito que sim. Vamos verificar então, olha. Pessoas que estão pensando em entrar no mercado de trabalho, trocar de profissão ou ter mais de uma profissão. Então são essas pessoas que geralmente vão pesquisar sobre as profissões, né, que estão aí com os dias contados, por assim dizer, né, que no futuro tenderão a desaparecer. E por outro lado, as profissões promissoras. Quais serão as profissões do futuro? Geralmente quem está prestes a entrar no mercado de trabalho pesquisa esse tipo de coisa, ou quem está atuando já e quer mudar de profissão, ou quer ter mais uma profissão, também vai fazer esse tipo de pesquisa e ler esse tipo de texto, certo? Ok? Então chegamos ao final de mais uma aula, né? Até a próxima aula. Cuide-se. Tchau, tchau.